pela via internet e que por algum motivo não tiveram a oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso bom Deus. Assim nós vamos pedir à amada igreja que se coloque em pé, porque vamos mesmo adorar o nome santo do nosso Senhor Deus. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos, com a ajuda da banda. Boa noite, igreja. Estão muito sérios. Boa noite. Vamos nos saudar. Saia do seu lugar e cumprimente o irmão que está ali ao lado. Pode ser? Deus é bom em todo o tempo. God is good and all the time. Obrigado. Podem tomar os vossos assentos, amados irmãos. Bom, o momento é de apresentação de visitas. Será que tem algum irmão que nos visita nesta bela noite? Pela primeira vez, queremos pedir que se coloque em pé e a igreja vai poder saudá-lo. Temos visitas, temos o nosso irmão aqui. Mais alguém nos visita nesta noite? Mais alguém? O nosso irmão. Seja bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão. Seja bem-vindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O momento que se segue é um momento ofertório. É um momento ofertório
quero convidar o irmão Orvando para nos ajudar na recolha de oferta à nossa conferência. Neste modo, peço ao auxílio da nossa banda para nos conduzir nesse momento ofertório. Amém. Nós vamos ofertar e vamos nos colocar em pé, amém? Então convido a amada igreja do Senhor a se colocar em pé. Eu vou dizer assim: é de Jó, é de Jó, mas parece que é de adultos e idosos. É de Jó, parece que ainda estamos nos 80 anos. É de Jó. É de Jó. Tem jovem aqui? Tem? Ou somos idosos já? Mas amém. Nós vamos cantar aquele corinho que diz assim: não se detenha nas vaidades deste mundo. Ô jovem, venha e vamos adorar o nome do Senhor. Amém? Amém. Tem jovem aqui? Aleluia. Cante comigo, nossa não se detenha na verdade desse mundo. Jovem, venha, louve o Deus. Não se detenha na verdade desse mundo. Jovem, venha, louve o Deus. Jovem, venha, louve o Deus. Jovem, venha, mais uma vez, declara-se, não se detenha. não se detenha
Orlando pode vir orar pelas ofertas. Oremos. A Ti, nosso Deus, damos glória. Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Assim entrego essas ofertas nas Tuas benditas e poderosas mãos. Aquelas mãos que foram estendidas, eu quero que o Senhor venha abençoar mais e mais. Aqueles irmãos que não deram, que nas próximas ocasiões façam com que eles possam dar, Pai. Assim entrego o resto do programa nas Tuas benditas e poderosas mãos, Pai. Está a ser uma semana de avivamento, Pai. Venha falar uma palavra para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego o princípio até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Aleluia. Quem gosta de orar aqui? Quem gosta de orar? Essa é uma boa pergunta. A que eu mais gosto é quem ora. É porque tem uma questão que é gostar, outra coisa é orar, de fato. Então nós vamos realmente entrar nesse momento que nós estamos a dedicar para a intercessão. Mas também queremos, nesse primeiro instante, ter um período de oração. Nossa conferência tem como tema Aviva-nos. E é um pedido propositado, né? Quem tem sido já avivado durante esses dias? Quem tem se sentido avivado? Então, se você ainda não está sentindo avivado, vamos orar hoje para que Deus possa incendiar o teu coração. Amém? Mas isso é um pedido que você fará de forma particular. E eu quero te convidar a baixar já a tua cabeça, fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos ali no teu lugar. Então ore ali em nome de Jesus. Sabe? Nós não queremos outra coisa a não ser Ele. O profundo desejo de avivamento nasce de um coração que deseja, acima de tudo, o toque do Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar nesse momento, enquanto oramos para que o Senhor avive o teu coração, você diga a Ele: Jesus, eu quero que o Senhor venha profundamente entrar, que o Espírito Santo venha se mover no meu interior. Fala: Deus, eu não quero nada mais além de Ti, Deus. Então faça esse pedido. E sabe, para que Ele venha fazer a sua obra, nós precisamos nos render. Eu te convido a se render diante de Deus. Sabe, aquilo que está em teu coração, que você tem dificuldade de renunciar, renuncia agora em nome de Jesus. Sabe, às vezes tem alguém na tua vida que sempre que você tenta avançar, ele te puxa ou ela te puxa. Renuncia agora. Sabe, se você quer viver algo, um grande mover de Deus em tua vida, precisas remover realmente tudo aquilo que impede com que isso aconteça. Então ore por isso em nome de Jesus. Fale: Deus, coloque em meu coração um desejo ardente por Ti. Coloque em meu coração, Deus, uma sede tremenda por Ti, Deus. Fale: Deus, eu renuncio, Deus. Pai, eu peço que o Senhor retire tudo quanto é como um empecilho, um entulho em meu coração. Senhor, remova em nome de Jesus. E peça a Deus que o meu coração comece a desejar ardentemente por Ti. Que nesse momento o Senhor comece a colocar em meu coração. Não se distraia, não olhe para outro lugar. Simplesmente abra a sua boca, na sua voz, fale com Ele em nome de Jesus. Pai, nós oramos exatamente por isso, Deus. Pai, nós desejamos nada mais além de Ti, Deus. Nós desejamos nada mais além de Ti, Deus. Por isso nós queremos nesse exato momento, Pai, Pai, clamar para que o Senhor venha se mover, Deus, poderosamente, Senhor, em nós.
nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha inundar profundamente os nossos corações, Senhor. Nós não queremos nós não queremos outra coisa. Pai, os nossos corações estão anelando por Ti, estão te chamando por Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Por isso queremos que nessa hora, queremos que nesse momento, Pai, que uma chama ardente tome conta do nosso ser. Pai, que uma chama ardente venha consumir em nome de Jesus, Senhor. Abrimos mão, Senhor, de tudo aquilo que tem visto como um empecilho, Deus, para o mover da Tua presença. Pai, de toda a crença, Pai, que está em nossa mente, em nome de Jesus. Senhor, abrimos mão disso em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha e se mova poderosamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ainda nesse espírito de oração, peço que ores contra toda condenação. A Bíblia em Romanos 8:1 diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós, durante esse tempo, temos ouvido que Deus é misericordioso. Então ore para que em nome de Jesus o Senhor venha trazer graça sobre a sua mente, que o teu coração comece a experimentar o amor de Deus, o perdão de Deus em nome de Jesus, que a tua visão esteja aberta de maneira que possa ver que todo o empecilho foi derrubado na cruz, foi removido na cruz. Agora nos aproximamos diante dele num caminho novo e que entramos com ousadia ao trono da graça. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós estamos a orar agora contra toda a condenação. Nós estamos a orar agora em nome de Jesus, Senhor, contra toda vergonha, Senhor. Senhor, resultado de uma acusação diabólica, resultado de uma falha, resultado, Deus, de alguma coisa, Deus, que machucou-nos, Senhor, alguma falha, algum pecado que cometemos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, o Senhor, Deus, tem derramado sobre nós bênçãos e bênçãos, e o Senhor tem derramado sobre nós graça após graça, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós amamos e nós desejamos a Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora gostaríamos de tirar esse momento para levantar um clamor de intercessão a favor da nossa igreja, a favor da nossa juventude. E também, durante esse tempo, como já tenho partilhado nos alguns grupos que fazemos parte, é necessário nós orarmos também a favor de nossas famílias. O inimigo tem investido fortemente contra as nossas famílias. Então nós precisamos nos posicionar em oração. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra toda potestade, todo levante das trevas. Então nós precisamos olhar para aqueles que são os nossos reais inimigos, em nome de Jesus. Então eu quero te convidar primeiramente a orar a favor da tua casa, a orar a favor da tua família. Nós estamos aqui a clamar por um avivamento. Então eu quero te pedir que você se posicione, interceda. Talvez você está aqui e o teu irmão nem é crente. Talvez você está aqui e os teus pais nem são crentes, nem são cristãos. Talvez alguém da tua família tenha mostrado vários índices de se perder. Então vamos orar por isso. E vamos orar também para que o Senhor venha trazer a proteção, o cuidado dele. Então ore, mas com essa certeza de que o que você está a falar agora, irmãos, amém? De que o que você está a falar agora em oração não são simples palavras, não são simplesmente algumas coisas que você... Não, tenha a convicção de que, assim como Jesus nos ensinou, orem como se já tivessem recebido. Aquilo que você vai falar, eu às vezes digo assim, imagina como se fosse um decreto presidencial. Como o presidente decretou, tem que acontecer. Então nós precisamos ter esse entendimento da autoridade no nome de Jesus. Amém? Então quando você estiver a orar, amém, irmãos? Então quando você estiver a orar, gostaria que você estivesse consciente disso, de que quando você estiver a clamar por salvação em tua casa, a repreender todo o espírito que vem trazendo inimizades, desentendimentos, contendas, desunião entre irmãos, entre pais e filhos, entre os teus pais. Então ore, convicto de que aquilo que você vai dizer irá se cumprir, amém? Então vamos orar por isso e orar nesse sentido, com esse espírito de fé, amém?
Então, posicione-se ali em nome de Jesus. Se você está sentado, eu gostaria de te pedir que se colocasse em pé, se você puder. Você é jovem, então coloque-se em pé em nome de Jesus. E vamos agora nos posicionar neste clamor de intercessão, em nome de Jesus. Então estamos a orar, estamos em oração. Ore ali no teu lugar, em nome de Jesus. Ore ali, ore ali. Ore ali, não fique em silêncio. Em nome de Jesus, não fique em silêncio. Abra a tua boca. Então é sua voz e ore por isso em nome de Jesus. Sim, Deus, nós estamos agora a nos posicionar em um clamor de intercessão. Pai, sabemos, Senhor, que o inimigo tem investido fortemente em nossas vidas. E não só em nossas vidas, mas também nas vidas daqueles que vivem conosco, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos pais. Pai, nós queremos em nome de Jesus agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, repreender todo o mover das trevas. Pai, todo o ataque do inimigo em nome de Jesus, Senhor, contra as nossas casas, contra as nossas vidas, em nome de Jesus, ordenamos agora que caia por terra agora em nome de Jesus. Ordenamos contra todo espírito das trevas, todo espírito que tem trazido desunião, todo espírito que tem trazido discórdia, todo espírito que tem trazido desentendimento, que tem tocado na finança da nossa casa, que tem feito com que o dinheiro desaparecesse, que tem fechado portas, em nome de Jesus nós ordenamos agora, sai agora em nome de Jesus. Repreendemos todo o levante, toda a armadilha de Satanás, tudo aquilo que tem trazido, todo espírito, Senhor, que tem se movido, Pai, para fazer com que as coisas tenham errado, para fazer com que as coisas não venham conforme, para trazer desconversão, para trazer o ateísmo, para fazer com que haja pouco interesse em Ti, Pai, em nome de Jesus, que tem feito os nossos irmãos a se prenderem em vícios de pornografia, a se prenderem em vícios de masturbação, a se prenderem em vícios de alcoolismo, de passar muito tempo presos nas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, Senhor, repreendemos agora em nome de Jesus, quebramos todo o levante que tem trago doenças em nossa casa, que tem trago enfermidades em nossa casa, que tem feito com que haja crises, haja enfermidades, haja muitas doenças, muitas contaminações que tem nos feito muitas vezes andar de lá para colar, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus para que o Senhor venha trazer saúde, venha trazer saúde, venha trazer cura para os enfermos, venha trazer cura para os doentes, em nome de Jesus, Senhor. Nós também oramos, Senhor, por proteção. Os nossos pais estão toda hora a conduzir, Pai, a estrada tem sido muito afetada com vários acidentes. Nós pedimos por proteção, nós pedimos por cuidado em nome de Jesus. Nós pedimos para que o Senhor venha trazer, Deus, que os seus anjos guardem a nossa casa, que os seus anjos guardem o nosso carro. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor cuida dos meus, o Senhor cuida de mim, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Por isso nós clamamos por isso. Esteja em nossa casa, se mova com poder, se mova com autoridade em nome de Jesus sobre a juventude desta igreja. Pai, nós pedimos, Senhor, a tua unção, nós pedimos a tua visitação, Pai, em nome de Jesus. Aviva-nos, Deus, aviva-nos, Pai, aviva-nos em nome de Jesus, Senhor. Pai, traga de volta aquele que se encontra frio, toda a letargia, toda a insensibilidade espiritual. Repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, começa a visitar com teu Santo Espírito, começa a tocar com teu Santo Espírito, Pai, que todo jovem aqui neste lugar começa a sentir o queimar, o arder do teu Santo Espírito, agora em nome de Jesus, 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 agora em nome de Jesus. Toque, Deus, arde em nossos corações, faça o teu querer, Pai, faça o teu querer, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Haja profundamente, Deus, faça, Senhor, a tua vontade, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, intervenha, traga graça, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Traga graça, Senhor, traga graça, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor é real, porque o Senhor se move, porque o Senhor faz, Senhor. Não existe outro além de Ti, não existe outro, jamais haverá, em nome de Jesus, Senhor. Só Teu é o reino, só Tu é a glória, Deus, em nome de Jesus. Só Tu é a glória, em nome de Jesus, Senhor. Mesmo que
Mesmo que eu não te veja, eu sei que mesmo que até nem sinta, eu sei que Tu és real,
assim como os instrumentos aqui, nós somos instrumentos na mão de Deus. Isso tem a ver com o teu propósito de vida. Então pensa uma palavra que te conforte, uma palavra que te transforme, uma palavra que te impacte, uma palavra que vai direito ao teu coração e retire toda a dúvida. Então abra a tua boca e diga assim: essa noite coloque os teus olhos no Senhor e receba o que Ele tem para ti. Aleluia. Os meus olhos em ti, nada mais satisfaz. Aleluia. Aplaude bem forte o nome do Senhor. Pastor. Pastor. Este louvor, meus amados irmãos, é resultado de alguém que foi despertado. Despertado pela glória do Senhor, uma vez que colocou os olhos a Ele. E quando nós colocamos os olhos ao Senhor, certamente não seremos os mesmos. E esta é a nossa atitude, a nossa reação. Nada mais me satisfaz. E eu tenho plena certeza, esta é a resposta de alguém que se encontrou com o Senhor. Davi disse certa vez também: desvenda os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas das tuas leis. Meus amados irmãos, que este louvor seja real nas nossas vidas. Este é o louvor de avivamento. Esse é o louvor das pessoas que conheceram o Senhor. Este é o louvor das pessoas que estão cansadas da procura de satisfação nas coisas, mas jamais encontrarão, porque o Senhor fez-nos em um vazio que não se pode substituir a presença dele com as coisas. Tudo que Deus fez não substitui a satisfação que temos nele. Por isso, será só cisterna rota, conforme falamos ontem,
se procurares satisfação no dinheiro, se procurares satisfação no sexo, se procurares satisfação no conhecimento, você vai querer mais e nunca terás a finitude da satisfação. Deus nos ajude nesta noite, meus amados irmãos. Esta é a resposta do clamor, como de um homem que falaremos nesta noite. Abacuque, capítulo 3. O profeta, conhecido como o homem que clama por um avivamento. O homem que clama por um avivamento. O profeta do avivamento. E nesta noite gostaríamos de aprender com ele do quanto precisamos desesperadamente, meus amados irmãos, desse despertamento do Senhor. Capítulo 3. Capítulo 3 é a oração de Abacuque. E nós vamos destacar o segundo verso. O segundo verso, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. As tuas declarações. E me sinto alarmado. Por isso, ele vai dizer: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Palavra do Senhor, irmãos. Oh Deus, Senhor, queremos mais uma vez dar a continuidade do que o Senhor já começou a fazer neste lugar desde segunda-feira. Nós queremos simplesmente dar continuidade, ó Deus, daquilo que é a sua vontade neste lugar. O Senhor já está a falar para nós através, Senhor, de louvores. E nós, ó Deus, neste exato momento, queremos que o Senhor continue falando agora através da exposição da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, sim, ó Deus, é como um martelo que esmiuça a penha. A Tua Palavra, Senhor, é viva e eficaz. A Tua Palavra é mais penetrante, ó Deus, como a espada de 2 gumes. A Tua Palavra, Deus, sim, disse o salmista, meu Deus, é como lâmpada. Sim, ó Deus, luz para os nossos caminhos. É a Tua Palavra, Senhor, que mostraste que o mancebo guardará para não pecar contra Ti. É a Tua Palavra, ó Deus, que refrigera nossa alma. É a Tua Palavra que nos satisfaz em meio à tribulação e aflição. É a Tua Palavra que nos aviva. Portanto, assim, Jesus, conforme estavas, sim, a caminho de Emaús com os Teus 2 discípulos, e perplexo, ó Deus, desanimados e tristes, porque já era o 3º dia da ressurreição, mas eles ainda não acreditavam que o Senhor terá ressuscitado. Tu mesmo, ó Deus, mostraste a ele no caminho a exposição das Escrituras, e a Tua Palavra é clara. Quando eles perceberam da ausência do Senhor, e eles declararam: acaso não ardia os nossos corações quando as Escrituras estavam sendo expostas? Meu Deus, nós queremos nessa noite, à luz da Tua Palavra, arde o nosso coração, de tal maneira, Senhor, que despertemos do profundo âmago da dor e do vício da nossa pecaminosidade. Queremos o Senhor, a nossa satisfação em Ti, Senhor, por amor do Teu nome, em Cristo Jesus, nós oramos. Amém, irmãos? O capítulo 3 de Abacuque é o contexto da oração respondida desde o capítulo 1.
Abacuque é um profeta de oração. Abacuque decidiu fazer diferença em um momento em que o povo judeu não estava a fazer aquilo que o Senhor quis. O povo judeu, mais uma vez, um povo eleito do Senhor, mas um povo rebelde, um povo religioso que quer Deus sem a sua vontade, sem o seu temor. E está aqui Abacuque, que é levantado num contexto em que provavelmente de um rei chamado Joaquim, provavelmente seja mesmo o filho de Josias, Josias que foi o grande rei reformado da história dos judeus, aquele que à luz da palavra trouxe um grande avivamento que nunca mais tinha sido visto. Ele temeu o Senhor, e no reinado de Josias a reforma, o avivamento tomou o reino de Israel, e a Bíblia diz, foi uma reforma tão profunda, porque as Escrituras voltou a ser lida, e voltou a ser temida, e voltou a ser ensinada ao povo judeu. Não há efetivamente avivamento sem a palavra do Senhor, e não haverá jamais, porque a palavra que toma e quebra todo o nosso coração endurecido. E aqui, provavelmente, o seu filho faz o contrário. E o seu filho faz o contrário, meus amados irmãos. A Bíblia diz que Joaquim andou o contrário, ele perverteu ao Senhor. Esse rei foi orgulhoso, foi soberbo. Esse rei foi um injusto. Esse rei foi um violento. E a Bíblia vai dizer que influenciou também o reinado dele. E aqui, meus amados irmãos, o reino de Judá estava sendo levado. Bem comum o que estava a acontecer. E tanta violência, e tanta injustiça, e tanta corrupção, meus amados irmãos, que quando Abacuque é levantado, ele começa a clamar. O capítulo 3 é a resposta do capítulo 1 da sua pergunta. Porque no capítulo 1, verso 1, ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque é um profeta de oração, e ele vê as suas orações que não estão sendo respondidas. Abacuque, ele terrivelmente se prostra a Deus, e várias vezes ora, e esse o até quando mostra que quanto mais ele ora, quanto mais ele chora, quanto mais ele clama, mas o Senhor não responde. Até quando clamarei? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Enquanto Abacuque clama, enquanto Abacuque busca o Senhor em oração, diante de um contexto que não lhe agrada, no capítulo 3, Deus vai o responder, meus amados irmãos. E aqui eu aprendo a primeira coisa sobre a vida de Abacuque quanto à questão do avivamento e do despertamento, meus amados irmãos. Não haverá despertamento em nossas vidas se não tivermos uma atitude radical de levantar o altar da oração. Não haverá, meus amados irmãos, despertamento na igreja, despertamento nessa sociedade. Não haverá avivamento se não arrumarmos o nosso altar de oração. E Abacuque, ele não ora simplesmente porque deseja. Abacuque, ele ora porque ele não se contenta com o que ele vê, o que estava acontecendo. É terrível dia e noite ver violência. É terrível dia e noite ver injustiça. O pior, meus amados irmãos, a descrição desse povo é pior a cada dia. Abacuque via um povo religioso apóstata, um povo religioso frio
mortos que já não querem mais Deus. Um povo que não busca o Senhor. Um povo que oprimia os pobres. Um povo que se orgulhava nas coisas e sem Deus. Isso deixou Abacuque terrivelmente indignado, e ele procura saber diante do Senhor: até quando, Senhor? Essa é a atitude de pessoas que querem ver mudança. Essa é a atitude de pessoas que querem ver transformação. Essa é a atitude de crente, meus amados irmãos, que não se conformam com o que está a acontecer, que não são indicadores da presença do Senhor. Busque Deus em oração. E eu estava a ler toda a história de avivamento, toda a história de despertamento, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África do Sul, países de Gales, foram marcados com jovens que decidiram levantar o altar de oração, não se contentar com o que estava a acontecer naquela sociedade. Meus amados irmãos, é muito interessante. À medida que eu ia ler a história deles, quase todos eles foram jovens, entre os 16 anos a 33 anos. Chama-me a atenção a característica desses jovens. Homens como Evan Robert, que foi um dos inconformados no país de Gales, começou com os seus 17 anos. 3 coisas marcavam: jovens acadêmico, universitário. E ele dizia: não é normal o que está a acontecer no nosso país, mas isso só está a acontecer porque não há confissão dos nossos pecados, porque vocês não oram, porque vocês se contentam com as coisas e não com Deus. E ele começou a arrumar pessoas que querem radicalmente, para além da academia, ter uma vida de oração. Foi um jovem, aos 26 anos, avivamento em Gales. Foi tão terrível, que mudou o sistema político, mudou o sistema socioeconômico da cidade de Gales. Um jovem como eu e você não se conformou. Eu olho na história de um homem chamado John Wycliffe. Deixa eu chamar a tua atenção. Quantos estudam aqui? Quantos estão na universidade? Quantos estão na universidade aqui? Quantos estão no ensino médio aqui? E esse tem sido, às vezes, justificativa, falácia do porquê que eu não oro. Porque eu estou muito ocupado. Deixa eu chamar a tua atenção de homens ocupados, tão ocupados. John Wycliffe foi um homem universitário, tão universitário que chegou a ser reitor. Mas John Wycliffe, ele não se conformou com o que estava a acontecer. A ausência das escrituras e a idolatria frenética e a religiosidade que trazia só morte e não uma espiritualidade que reflete Deus. E ele começou a dizer: nós precisamos voltar às escrituras. Ele foi conhecido, até hoje existe a tradução John Wycliffe, porque foi o protagonista na Inglaterra para traduzir a Bíblia na língua comum do povo. Mas uma coisa me chama a atenção: o avivamento no tempo de John Wycliffe começou na universidade. Intelectual, conhece a ciência, mas homem que não se conforma. E ele decidiu passar a reunir pessoas como ele para orar a Deus. Coisa que não fizemos hoje. E a Bíblia diz que quando chegou no auge, John Wycliffe já era reitor. Ele tinha que ser expulso. Reitor que ora
Reitor que ora. Você chegou aonde? Meus amados irmãos, eu vejo homens, quantos trabalham aqui? E a justificativa é o trabalho. Vai estudar a história de homens como moravianos. Não é que eles eram desempregados, mas eles decidiram voluntariamente se oferecer para trabalhar como escravos. Trabalhar como escravo. E a finalidade foi: enquanto eu trabalho, eu vou até pregar o meu Senhor que me empregou. A Bíblia diz que eles ficaram ininterruptamente 100 anos de oração. O avivamento jamais visto. Decidiram levantar o altar da oração. Meus amados irmãos, bem recente, aqui na África do Sul, o avivamento conhecido de África, alguém não se conformou com a desgraça que estava a acontecer na África do Sul, e sobretudo num contexto terrível do racismo. Começou a orar: até quando, Senhor? Um jovem. E diz a história que os 4 cantos do mundo iam visitar a África do Sul. Um avivamento que mais de 20.000 pessoas em 2 pregações converteram-se ao Senhor. Uma coisa me chama a atenção, e aqui está o clamor de Abacuque que a gente deveria fazer. Abacuque ora por causa de um contexto que ele estava a vivenciar, o diagnóstico terrível. Eu venho nesta noite me perguntar: jovem, o que você está a ver? O que você está a ver de terrível? O que você está a ver de maldade? O que nós estamos a ver que pode nos impulsionar desesperadamente a buscarmos o Senhor? Nós não vamos conseguir levantar o altar se a gente não ver desgraça, se a gente não ver em nossos olhos violência, se a gente não ver jovens frios, religiosos a morrerem na igreja. Enquanto tivermos jovens com olhos atônitos e que dia e noite são terrivelmente ofuscados com filmes, com jogos, com famosos, você nunca levantará o altar da oração. Por quê? Porque você está ofuscado, não com a realidade terrível que está a acontecer. Você está ofuscado com aquilo que os homens no mundo têm como standard. Aqui está. E alguma coisa me chama a atenção, então, na resposta. Deus vai responder. E a resposta de Deus nos leva aqui a uma profunda reflexão. E Ele vai dizer: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Agora, Abacuque ouviu. Primeira realidade, Abacuque ouviu as declarações do Senhor. Ao ouvir as declarações do Senhor, se você perceber a oração de Abacuque no capítulo 1 até o capítulo 3, alguma coisa vai mudar na maneira como ele ora e no reconhecimento do quanto ele vai ter. Porque aqui, agora o Senhor decidiu se revelar. E o que é que o Senhor vai revelar, meus amados irmãos? Isso vai trazer uma atitude contrária a Abacuque. Deus decidiu responder. Deixa eu chamar a tua atenção. Queres que Deus responda a nossa oração? Nós queremos que Deus responda a nossa oração. É isso mesmo. A gente ora para Deus responder a nossa oração. Deus responde e a resposta de Deus surpreende Abacuque. Ainda bem que o Senhor respondeu.
E tenho plena certeza que nesta noite, nestes dias, o Senhor iria responder da mesma maneira. Quando tu leres o capítulo 1 até o capítulo 3, você vai ver as declarações de Deus. Primeira declaração de Deus, meus amados irmãos. Primeira declaração de Deus que Abacuque ouviu: juízo contra o povo judeu. O juízo contra o povo judeu. Deus fala para eles quão Ele vai poder levar o povo judeu ao cativeiro. O juízo de Deus foi declarado. Estamos prontos a ouvir o juízo de Deus? Por que o juízo de Deus veio? O juízo de Deus é resultado, efetivamente, do que o povo dele vivia. O povo estava na apostasia, o povo era frio, o povo contentava-se com as idolatrias. O povo não queria clamar: em ti tenho satisfação. Sabe o que Deus disse? Eu vou agora humilhar o meu povo. E a coisa mais terrível de humilhação que esse povo recebeu, Deus começou a declarar: eu vou levantar os inimigos teu, de Israel. Vou levantar os caldeus para te humilhar. Eu vou levantar mesmo aquele que um dia você o olhou como nada para maltratar você. Deus decide disciplinar Israel. Por que decidiu disciplinar Israel? Por causa das suas obras. Tem um que não se conforma, Abacuque, mas o resto, até o rei, está a viver na desgraça. Juízo. E quando eu vou na Bíblia, meus amados irmãos, disse John MacArthur, uma coisa que existe nas Escrituras é o juízo de Deus. O juízo de Deus é mais repetido nas Escrituras. E ele diz: o único momento que a gente não vai encontrar sobre a declaração do juízo de Deus, os primeiros 2 capítulos de Gênesis e os últimos 2 capítulos de Apocalipse. Em outras palavras, entre Gênesis e Apocalipse, declaração de Deus sobre juízo na terra. E quais são os juízos de Deus na terra? A terrível é esse, meus amados irmãos: o juízo contra o seu próprio povo. Por que Deus tem que trazer juízo contra o seu próprio povo? Porque o seu povo se contentou com o mundo. Porque o seu povo quer Deus, mas não quer o seu temor. Porque o seu povo quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Porque o seu povo, ele diz que é muito ocupado com as coisas que o Senhor mesmo deu, sem Ele. Eles correm desesperadamente nas bênçãos do Senhor, mas não correm desesperadamente a Deus. Meus amados irmãos, Deus não mudou. Se Deus não mudou, eu vejo o juízo de Deus contra o seu povo. Deus julgou o seu povo, e a maneira de julgar o seu povo é trazer castigo na terra, é trazer fome, peste, dor, morte. Deixa eu dizer alguma coisa. Temos nos nossos dias morte, temos nos nossos dias pestes, temos nos nossos dias fome, temos nos nossos dias. Mas isso para nós é nada. Deus humilhou o seu povo. E uma coisa terrível do juízo de Deus: Deus traz o juízo ao seu povo, para que o seu povo certamente entenda uma coisa: que Ele é autor, não só da criação, mas da fé. E a fé é vivida somente em Deus. E nada mais.
juízos terríveis que aconteceram. O sinônimo do juízo não tem outra coisa. É a gente querer mudar o termo pecado com outro nome. É a gente querer atualizar o conceito pecado. É a gente querer dizer, vamos fazer isso, mas Deus, isso não é pecado. Pecado até hoje. Pecado traz morte, pecado traz vingança, pecado traz ira, pecado traz desgraça. Trouxe desgraça em Caim. Então logo nos primeiros capítulos. Trouxe desgraça ao povo de Caim. Capítulo 6. Os filhos de Deus se corrompem com os filhos dos homens. Trouxe desgraça. Trouxe desgraça. E Deus decide castigar. Ele decide castigar a ponto de o povo se contenta com as coisas, até mesmo construção de edifício, para centralizar as suas atenções e não mais a Deus. Deus destrói o que a Bíblia vai dizer, o mundo de Noé. Entre os que entraram na arca e o que Deus matou, qual é a comparação numérica? Deus matou mais. Deus destruiu. E somente Noé e sua família acharam graça. Uma nova geração continua a pecar. Deus decide humilhar. E aqui, Deus decide humilhar Sodoma e Gomorra por causa do pecado, que continua a ser pecado. E tira pouca gente. Deus decide humilhar, meus amados irmãos, Israel. Israel é o povo que mais vai ao cativeiro. Israel é o povo que sofre por conta de uma coisa: obras pecaminosas. Enquanto tiver obras pecaminosas no seio do povo de Deus, continuará o juízo de Deus. Agora é interessante. Deus vai revelar duas maneiras sobre o juízo dele: o juízo temporal e o juízo eterno. O juízo temporal é esse que ele vai revelar na terra. E o juízo eterno é esse que não haverá mais chance de toda a eternidade a separação do homem diante do Senhor. E serão castigados dia e noite. Agora, o que eu percebo sobre o juízo de Deus é isso. O juízo de Deus trouxe a Abacuque o que ele vai dizer. Me sinto alarmado, Senhor. Eu me sinto alarmado. Por que Abacuque agora está alarmado? O Senhor respondeu. E a resposta do Senhor é a revelação das obras pecaminosas do povo. Como é que Abacuque vai se contentar com isso? Jovem, como é que nós vamos nos contentar com isso? Deus não traz só o juízo ao seu povo. Deus agora também se revela que vai trazer juízo ao próprio povo caldeu, inimigo de Israel. Em outras palavras, essa é a coisa terrível nas Escrituras. Deus humilha o seu povo por causa do pecado, mas Deus também humilhará os iníquos, os perversos, aqueles que não querem se render a Cristo, aqueles que não querem temer o Senhor. Tem coisas comuns, sim. Qual é a coisa comum? É que o povo que é de Deus, se andar nas obras pecaminosas, ele estará se comparando em termos de obra com os iníquos que não temem a Deus. O juízo virá para eles. Sim, isso é uma verdade. E o juízo de Deus é muito mais terrível temporalmente ao povo dele, porque Deus disciplina o seu povo para os fazer fugir do que não lhe agrada. O povo de Deus tem muito mais disciplina de Deus quando anda mal. Isto então revela
que o juízo de Deus será terrível, meus amados irmãos. Isso é todas as Escrituras. Houve, tem e haverá juízo de Deus. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados segundo as nossas obras. E os livros serão abertos. E a Bíblia vai declarar naquele juízo para a condenação eterna aqueles que não andaram segundo a vontade de Deus serão separados, como o pastor separa bodes e ovelhas. E o Senhor determinará finalmente a morte, não física, mas a morte espiritual, separação eterna. Agora, o que me admira, meus amados irmãos, é um Deus que se ira, conforme Abacuque declara: na tua ira, Senhor, lembras das suas misericórdias. Deus veio com a declaração do juízo, mas Deus não parou aí. Deus virá com a declaração da fé. E Ele vai mostrar para Abacuque que o justo deve viver pela fé. O justo deve andar pela fé. E aqui Deus está a mostrar para Abacuque: não é assim que eu quero que o meu povo ande. Eu quero que o meu povo ande pela fé. O que é andar pela fé? Andar pela fé é isso. Viver uma vida constante de temor do Senhor. Uma vida constante de santidade. Uma vida constante de oração. Isso é andar pela fé. E isso o povo abandonou. Nessa noite, nós não conseguiremos, irmãos, voltar ao altar se não meditarmos seriamente com o que está acontecendo neste exato momento na igreja. Deixa eu te trazer alguns exemplos. A igreja que nós temos hoje já não é mais a igreja primitiva, onde somente os que nasceram de novo entravam na igreja pelo poder da palavra que é pregado. Nós temos uma igreja com quantidade numérica de jovens, mas uma quantidade numérica que não reflete transformação recebida pelo poder da palavra. Muitos jovens entraram na igreja não porque foram gerados de novo. Jovens entram na igreja hoje, sim, porque alguém os convidou, porque é filho do crente, porque é amigo do crente. Entra na igreja e ele pode estar na igreja e pode morrer na igreja sem transformação. Esse é o estado de jovem. Por isso, não é o contentamento da quantidade que nos deve remeter como igreja, é o contentamento de uma quantidade na qualidade de jovens, marcado com uma atitude que Abacuque teve: eu não me contentarei, estarei levantando o altar da oração. Até quando verei na igreja jovens que não oram? Até quando verei na igreja jovens que não gastam nem sequer 24 horas só para jejuar? Até quando verei na igreja jovem que não consegue viver sem o telefone? Até quando verei na igreja jovem que não conseguem abandonar o vício do filme? Até quando verei na igreja jovens carnais cantando e louvando a Deus? Até quando, meu amado irmão? A coisa terrível sobre a igreja é esta: quando a igreja se torna imunda, perde-se o seu sal. Nas mãos do juízo de Deus ela estará, porque a igreja é a única embaixadora que foi chamada
para resplandecer em um mundo já caído. Jovem, enquanto nós não chorarmos pelo teu irmão e tua irmã, é interessante na igreja já não tem só grupo de hipócritas que a gente não sabe, que eles se mostram que são crentes, mas só Deus sabe que não são. Nós temos uma igreja que você mesmo sabe que a irmã é carnal, que o irmão é carnal. E calas a tua boca. Tu mesmo sabes que a corrupção não está sendo lá fora agora. A corrupção começa na igreja e te tira da igreja. Você sabe, nós temos grupos já na igreja, carnais, pessoas que não estão nem aí para Deus. Eles estão nem aí para tentar ver o que dessa vez o irmão e a irmã vão vestir. O que dessa vez vai cair no meu anzol de namorada. O que dessa vez, essa é a igreja. Meu amado irmão, reflita uma coisa. Quando é que tu oraste chorando pelo estado da juventude? A juventude que nós temos não é aquela que João disse. João disse: vós jovens sois fortes, porque já venceste o maligno. Sabe essa declaração? Mas eu vejo o contrário. Eu vejo jovens que não vencem o maligno. Eu vejo jovem, se tem medo de barata, é mais medo de Satanás. Tem medo da bruxaria, tem medo da feitiçaria, tem medo de palavras, tem medo de perder o seu namorado, tem medo de perder o seu emprego, tem medo de perder as coisas desse mundo. Mas não tem medo de Deus que mata, não tem medo de Deus que leva para o inferno, não tem medo. Eu vejo uma juventude fraca que continua se enfraquecendo. Mas a Bíblia me mostra de jovens fracos que continuam se fortalecendo. Jovem, o justo viverá pela fé. Essa declaração vai fazer com que Abacuque agora entenda: se em parte Deus é juiz, Deus é terrível, Deus traz o juízo, Deus não poupa o seu povo. Oh Senhor, eu estou alarmado. Se estou alarmado, Ele então vai declarar algo muito interessante. Não temos outra solução senão: aviva a tua obra. Palavra viva, torna viva. Retorna a vida, Senhor. Aquela vida que foi nos dada pelo Espírito do Senhor. Essa é a única solução. Sim, ó Deus, a única solução da nossa juventude é essa: orar desesperadamente. Pai, eu não vou conseguir convencê-lo, mas o teu poder, o teu Espírito, desperta o meu irmão, a minha irmã que está morrendo na igreja. Nós não temos como, meus amados irmãos. Lembra-se, a gente tem histórias em que universidades, institutos estavam cheios de evangelho, estavam cheios de estudantes que não se conformavam simplesmente com a ciência. Eles pegavam a ciência na mão e pegavam o testemunho do evangelho em outra mão. Movimentos como Gebeca e tantos outros que invadiram a escola, aonde está acadêmicos que não se conformam. Agora está a mamar a filosofia do que se conformar com teu professor e teu colega que está morrendo. Nos contentamos com o canudo e não nos contentamos com o que Deus está a fazer sobre transformação. Aonde está? Avivamentos começaram com os acadêmicos,
começaram com trabalhadores. Avivamento, meus amados irmãos, não nos separa da escola, não nos separa de nada. Uma vida cheia de oração, uma vida cheia de conhecimento científico, uma vida cheia de meditação, uma vida ocupada com trabalho. Eu quero uma juventude que diz: não quero mais embriaguez com vinho, não quero mais embriaguez com prostituição, nós queremos embriaguez com o Espírito Santo. É tempo de ter mais grupos de oração na igreja. Vê o semblante da igreja. Lugares, momentos que você vai ver o caos na juventude. Encontro de oração. Temos jejum, murmuração. Temos oração 24 horas, murmuração. Jovem, quando é que tu tiveste uma atitude radical? Nos tornamos frios e continuamos a nos enfraquecer. Nos enfraquecer com vícios, nos enfraquecer com coisas que a gente devia até glorificar a Deus. Deus nos deu a graça de tecnologia, mas a gente se enfraquece com a tecnologia. A gente continua se enfraquecendo. Abacuque olhou e ele clamou somente: Senhor, aviva-nos, aviva-nos. Qual é o recado, meus amados irmãos, para nos tornarmos certamente avivados? A primeira prática, eu tenho que receber uma verdade que certa vez, certo jovem, John Owen, inglês, que entrou com os 14 anos, já estava na universidade, aos 16 anos graduou. Escutam, John Owen, o grande teólogo, ele descobriu alguma coisa na universidade. A indignação de uma igreja que estava a cair. O anglicanismo estava a cair na Inglaterra, o catolicismo estava a cair, as igrejas estavam a decair. Estava a entrar na igreja o mundo da bestialidade, que hoje estamos a querer sentar e revelar e tentar entender. O homossexual pode ou não? O homossexual pode ou não? Deixa ela assim, deixa ele assim. Podemos ou não ordenar o homossexual? E o liberalismo entra na igreja. Podemos ou não? A igreja do século XVI começa a se esfriar. John Owen, ele fala alguma coisa. Quando ele foi despertado pelo Evangelho, ele descobriu uma coisa. E ele declarou certa vez: o grande problema meu é que eu fui alguém que não matava o meu pecado. E ele fez um grande sermão. E eu gostaria de usar as palavras dele nessa noite para ti. E ele diz: mata o pecado, ou o pecado te matará. Mata o pecado, ou o pecado te matará. Não teremos avivamento se jovens não se levantarem radicalmente para aplicar a palavra que está em Colossenses, capítulo 3. Pois, se já nasceste com Cristo, buscai as coisas do alto. Não só buscai, pensai nas coisas de cima, onde a vossa vida está escondida com Cristo. Portanto, o que é da terra? Ele vai dizer: mortificai os membros vossos terrenos, a prostituição, a imoralidade, a lascívia, todo tipo de imoralidade. O termo lá é matam. Sejam assassinos de pecado e não assassinos de pessoas. Sejam assassinos. Corteja o pecado. Quando eu olho na Bíblia, meus amados irmãos, diz John, o grande problema é que a gente se torna amigo do pecado para sermos inimigos de Deus.
A gente convive com o pecado, a gente anda com o pecado, dormimos e acordamos com o pecado. Olha só, não obstante que hoje na igreja temos uma coisa vergonhosa: endemoniados na igreja. Já ouviram? Já ouviram? E a gente agora se pergunta: mas é crente ou não é crente? É crente ou não é crente? Como é que não fica endemoniado? Cheio de um coração imoral. Como é que não fica endemoniado? Se acorda, dorme, acorda com séries. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantas séries já assististe? Está bem na tua memória. Quantas vezes oraste por semana? Deixa eu dizer uma coisa: jovens, quando tiver jogo do Real Barcelona e tiver culto, não venham ao culto. A esses jovens assim é que João vai dizer: sou forte, venceste o maligno. Que maligno a gente vai vencer? Se a gente é mais atraído e admirado com Ronaldo, que nem te dá lá um tostão, com Messi, que nem te dá um tostão, do que a glória de Cristo Jesus que buscamos na sua presença. Jovens, o índice de crente que casam com gravidez está a aumentar na igreja. E hoje até, se for sortuda filha de um famoso da igreja, os anciãos vão conseguir ocultar. Terrível. Na igreja estão a ocultar e as irmãs estão a casar grávidas. E eu fico assim pensando: mas você se pensa que casar na igreja grávida? Eu fico pensando com as pessoas que não querem Deus e querem casar na igreja. Porque eu já tenho padrinho, faz lá um catecismo especial de 1 mês e casa na igreja. Todo perverso ímpio. A igreja está doente, mas está doente porque a maioria da igreja, jovens que estão aqui sentados, não tem atitude de Abacuque. Até quando, Senhor? É tempo de arrumar choro em oração. Nós temos jovens que choram no óbito, não temos jovens que choram diante da presença do Senhor. Você está a morrer. O pecado é assassino. Pecado mata. Tenha atitude de matar o pecado. Nós vamos, sim, ser jovem, que a Bíblia diz. Sós forte. Como nós vamos matar o pecado? Não tem outra segunda coisa. Segunda coisa, meu irmão, Paulo falou, mesmo em sofrimento, Efésios capítulo 6, ele traz entre as armaduras de Deus duas coisas que me chamam a atenção: a espada do Espírito, palavra, meditação. Senhor, fala comigo antes de sair do meu quarto. Fala comigo antes de eu ir trabalhar. Fale comigo depois de trabalhar. Fale comigo. A segunda coisa, ele vai dizer: em tudo isso, orai no Espírito, sempre, em todo tempo. Nessa noite, eu quero um jovem que decide viver uma vida de oração em todo o tempo. A igreja vai mudar. Eu quero um jovem nessa noite que decide pegar a espada do Espírito, a palavra do Senhor. A igreja vai mudar. E o que eu aprendo sobre o avivamento, sabe o que é? Deus não precisou de multidão para trazer avivamento. Deus só precisou de um, de dois, que tiveram uma atitude radical de matar o pecado, estar na presença do Senhor, buscar incessantemente. Até quando, Senhor, nos contentaremos com essa frieza da igreja? E é interessante, mais dorminhoco na igreja. Você já viu mesmo no culto, as pessoas estão a dormir. Por isso que mesmo em Samuel dá chapada. É verdade. Com exceção aqueles que vieram cansados do trabalho. Mas ele dorme mesmo, não é porque está cansado.
É muita coisa na mente podre. Minha gente, nós não vamos vencer. Escuta. Quanto mais os tempos se passam, mais o mundo se tornará agressivo. É tempo de ter jovens agressivos, espiritualmente falando. Quem vai mudar Lubango? Precisamos de um Abacuque. Precisamos só de um José. Precisamos só de 3. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Só o mundo vai submeter a Cristo, meus amados irmãos. É tempo de retornarmos. Essa igreja já conheceu jovens sedentos de oração. Quantas vezes nós temos programa de oração? Mortifica e ora. Mortifica e ora. Mortifica e ora. Se o teu braço te escandalizar, corte. Se o teu braço esquerdo te escandalizar, corte. Se o teu olho te escandalizar, corte. Deus estava a ser muito sério em relação ao pecado. Nesta noite, meus amados irmãos, não minimizemos o pecado. A nossa atitude é radical. O grande problema do jovem, querem Deus os responder segundo as orações carnais. A oração mais elevada na igreja. Deus me dá. Deus me dá, Deus me faz entrar na faculdade, Deus me dá emprego, Deus me dá meu marido, Deus me dá minha mulher, agora Deus me dá meu Isaac, Deus me dá, é nojento. Ei, agora escuta, meu amado irmão, você quer Deus te ouvir? Ele está a orar, mas nem consegue matar o pecado. Viciado em pecado, Deus me dá meu Isaac. Viciado em corrupção, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Que Deus nos responda conforme respondeu a Abacuque. O meu juízo está posto. Eu quero jovens que clamam, Deus me dá, que conseguem matar o pecado, que conseguem mortificar, porque isso, meu amado, é pessoa cheia de santidade. Uma oração resultado de santidade. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem nada. Senhor se agrada. Antes de abrir a boca, reflita o que é que você consegue matar. Conforme diz Hernandes Dias Lopes, precisas ser conhecido, jovem, com aquilo que você consegue renunciar. É possível ser conhecido com aquilo que você foge? Ainda seja só conhecido o homem que foge pecado. O homem que foge roda dos escarnecedores. O homem que foge, jovens que não oram. Precisa ser conhecido como jovem modelo da palavra, de santidade e de temor. É tempo de se juntar. Eu não consigo sozinho, sim. Aprende uma coisa, meu irmão. É tempo de se juntar às pessoas que têm fome e sede da palavra do Senhor. Pega um jovem, pega outra pessoa. Eu quero ser teu amigo se você ora. Eu quero ser teu amigo se você medita. Eu quero ser teu amigo se você consegue me corrigir. Façamos isso. O avivamento chegará. E não será esse avivamento de euforia, de emoções. Será esse avivamento onde, jovem, você precisa o despertar, porque o choro é demais contra o seu pecado. O avivamento onde as pessoas, só pela palavra, não precisa levar muito tempo, as pessoas vão ouvir o evangelho e vão vir à igreja. É tempo de ver na igreja pessoas que entram na igreja porque foi transformado. É tempo. Desde o século IV, a igreja está cada vez mais se enchendo com pessoas que não têm transformação. Até quando? Precisamos, meus irmãos, nessa noite. Quem quer se juntar a mim? Eu preciso tomar a atitude de Abacuque. Eu preciso, o Lubango precisa de um despertamento de Deus. Os jovens do Lubango, não é só a igreja de Laje, as igrejas evangélicas. É característica de jovens frágeis, fracos, que se enfraquecem cada vez mais. Com tudo que acham de bom, menos o que o Senhor fala na sua palavra. Nessa noite, vamos evocar o Senhor.
Quem quer se juntar a ter um compromisso sério com a vida de jovem que clamam até quando? Quem quer a partir da manhã começar a ter um ciclo de oração? Quem quer até amanhã, a partir da manhã, ter um ciclo de meditação da palavra? Quem quer a partir da manhã olhar para os colegas dele como pecadores e seres um testemunha do Evangelho? Quem quer fazer isso? Eu gostaria de orar por ti nesta noite. E vamos terminar. Em nome do Senhor Jesus. Ele pode levantar. A oração de hoje é a oração dos que querem entrar na guerra. Os que querem entrar na guerra. Os que querem entrar na guerra. Guerra para mortificar todo vício pecaminoso. Nesta noite, eu convido os que querem levantar o altar da oração, incessantemente diante da presença do Senhor, até que a gente veja um sinal de Deus no Lubango. É tempo dos jovens na igreja se renderem a Cristo ou se renderem a Cristo. Chega a Deus, no nome santo de Jesus. Quantos nessa noite vamos clamar ao Senhor? Eu vou pedir o irmão que orou novamente, que orou aqui, e certamente, o irmão que orou aqui, o irmão Teodoro, possa vir. Eu quero convidar mais um irmão, que nessa noite quer fazer um compromisso com uma juventude e uma nova geração, que vai ser radical em mortificar, que quer avivamento na laje e nas igrejas evangélicas e no Lubango. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu quero 2 pessoas aqui. E eu gostaria que você pudesse pegar o teu irmão ali. Pegue alguém que quer se engajar neste compromisso. Pergunta a ele se quer ser jovens, radical, que clama até quando? Queres? Jovem que querem abandonar e deixar de brincar com o pecado. Pergunta a ele se quer. É tempo. É tempo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pega na mão do teu irmão. Assim. Se ele não quer, diz: Deus te ama mesmo assim. Mas escuta, o juízo de Deus virá. Vamos orar. Enquanto aquele louvor eu conheço. Sim. Quando eu olhei a ti, somente agora a minha satisfação é no Senhor. Vamos terminar a oração a favor de nós mesmos. E eu vou pedir o diferente nessa noite. Se calhar você nunca fez isso, você vai fazer. Vamos orar de joelho, em nome santo de Jesus. Só quero Mas concentra-se ao Senhor. nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero, eu só quero a ti e nada mais. Só quero a ti, nada mais, e nada mais.
Glorificado seja o nome do Senhor, meu amado. Sai daqui, vai para tua casa. Fecha-se no seu quarto. Ore mais. Faça um programa de vigília. Faça um programa de jejum. Ore mais. Ore mais. Quem sabe o Senhor nos visitará. O Senhor nos visitará. Para a glória dele. Em nome do nosso Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode levantar e palma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Palmas e palmas, o Senhor é Deus. O Senhor te abençoe. Muito obrigado, amado pastor, pela palavra. Nós com certeza sentimos a presença do Senhor aqui neste lugar. De seguida, quero passar a palavra à nossa presidente da juventude para breves e considerações finais. Amém, igreja? Tem algo que o pastor falou e eu apontei aqui. Que a nossa geração seja reconhecida como a geração de jovens que se levantou para construir um altar de oração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Só para dizer que estamos já praticamente a terminar com a nossa conferência. Infelizmente, amanhã nós não teremos o nosso culto. Daqui teremos só no sábado e no domingo. Estamos juntos, irmãos? Amanhã teremos um casamento na igreja, então nós preferimos passar a nossa atividade para sábado e domingo. Amém? Estamos juntos? Então, até lá, sábado estaremos todos juntos. Só para dizer que já está tarde, mas ainda assim queremos pedir a todos os irmãos que ao longo desse tempo estiveram a ensaiar no coral especial da juventude, para que fiquem só para um acerto de alguns minutinhos, porque amanhã temos o casamento e também somos chamados a servir a Deus naquele casamento. Então, por favor, irmãos, só para alguns minutinhos de concertação. Então vamos pedir ao pastor para terminar em oração. Estar em pé, irmãos. Há um corinho: que bom estarmos aqui louvando a Deus. Os irmãos sabem, né? É o louvor de bênção, é uma doxologia boa. Vamos cantar e vamos terminar. Que bom. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Sim, Senhor. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo
a mão na tua mão. Agora pega na mão do teu irmão. Nunca falte para nós. Venha nos abençoar. Meu Deus, venha nos abençoar. E nesta união nunca falte para que esta união nunca falte para nós, Senhor. Jovens unidos por uma causa, a causa do reino, a causa, ó Deus, da nossa chamada para fazermos Cristo conhecido. Deus, nos leva em nossos aposentos, na graça soberana do Senhor. Continue falando para as nossas vidas, continue nos desafiando, continue, Senhor, transformando e moldando as nossas vidas, por amor do Teu nome, em Cristo Jesus nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor sempre eterno de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo reine na sua igreja de hoje para todo sempre. Amém, 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 amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, e Deus abençoe.